Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Esteja à vontade, por favor. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. André Luiz Spais, Suprador-Geral do Trabalho, senhores servidores, senhores advogados. Declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Nós temos um processo na preferência que é em PJE. Como é o único processo, nós temos que mudar o sistema. Vamos iniciar com este processo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo AG na ação rescisória 1.198, dígito 05 de 2017, em que são partes Romagnoli Participações S.A. e Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná. Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, aqui se trata de agravo, ação rescisória. O pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada foi indeferida por despacho monocrático em virtude de não terem sido constatados os seus requisitos indispensáveis, probabilidade do direito e o perigo do dano. Na oportunidade ficou registrado que, ao menos, a plausibilidade do direito não surge de forma evidente na medida em que se observou a existência de controvérsia em pelo menos uma das turmas do TST sobre a matéria infraconstitucional examinada. Com efeito, os acordos mencionados na decisão agravada demonstram que, ao tempo da decisão rescindenda, havia controvérsia no âmbito da terceira turma deste Tribunal Superior quanto à interpretação dos dispositivos infraconstitucionais suscitados na ação rescisória. No particular, ao menos em juízo inicial, precário, o caso parece evocar a súmula 83 desta Corte Superior, o que afasta a probabilidade do direito. Então, senhor presidente, eu proponho aqui que não se conheça do agravo, que se conheça do agravo, e que se negue provimento. Senhores ministros, alguma divergência? Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator, não há sustentação oral, mas passo a consignar a presença Dr. Luiz Eduardo Costa Lucas, assim se decide. Voltamos agora ao sistema tradicional. Vamos prosseguir com os processos com preferência. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 581, dígito 66, de 2016, em que são parte Banco Santander Brasil S.A. e Domício de Jesus Pereira Neto. Com a palavra ao relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato coator que defere pedido de antecipação de tutela. Consultando o andamento atualizado do processo matriz, senhor juiz, senhor presidente, pelo sistema informatizado desta justiça especializada, verifica-se a superveniência de acordo
entre as partes, devidamente homologado em 1º de março deste ano. Ressai, pois, a perda do objeto do presente mandado de segurança. Nesse sentido, é o entendimento consubstanciado no item 3 da súmula 414 do TST. O voto segue no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor Eli, só registro. Registro, presidente. Alguma divergência, senhores ministros? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença do doutor Eli Taiolo Júnior. Pregão. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 5.218, dígito 50 de 2012, em que são partes Suzinei Castanheira, Via Cava e Banco Santander Brasil e outro. Com a palavra a relatora. Trata-se de recurso ordinário e mandado de segurança, da lei de desconto passiva necessária, ato atentatório ao exercício da jurisdição, aplicação de multa a terceiro, limite de 20%, destinatário, artigo 14, inciso 5, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973. Essa é a hipótese em que o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão que determinou a aplicação a terceiro de multa por ato atentatório ao exercício da jurisdição a ser revestida a reclamante sem a observância do percentual determinado em lei. Correta a compreensão do Tribunal Regional que, embora reconhecendo a possibilidade de aplicação da sanção a terceiro, porque causou embaraço ao cumprimento da ordem judicial, alterou o percentual fixado para 20% do valor da reclamação trabalhista, assim como deliberou a destinação em benefício da União, na forma do artigo 14, inciso 5, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973. Eu trago no meu voto precedente, senhor presidente, e conheço do recurso ordinário, porém, no mérito, nego-lhe provimento. É o meu voto. Doutor Ricardo, pretende sustentar? Pretendo, excelência, eu requeiro juntado sobre o estabelecimento. Deferida e no tempo regimental. Excelência, aqui no caso, a Caixa Econômica figura como terceiro por haver descumprido sucessivas ordens do juiz da execução para que procedesse o recolhimento das parcelas dos descontos fiscais à União. Em razão disso, a reclamante, para usar a expressão corrente, caiu na malha fina da Receita Federal e isso importou prejuízos para a reclamante. O juiz da execução arbitrou uma multa para a Caixa Econômica no valor de R$50 mil revertidas, essa multa reversível à reclamante. A Caixa Econômica impetrou o mandado de segurança, onde obteve êxito no regional para reduzir o valor da multa e reverter essa multa para a União. A reclamante, excelências, entende que é possível que o valor arbitrado da multa seja a ela revertido, tendo em vista a dupla natureza da cominação que foi imposta à Caixa Econômica pelo juiz da execução. E essa dupla natureza se extrai do seguinte excerto, que foi, inclusive, transcrito no recurso ordinário. Diz, então, a decisão tida como impugnada, a decisão proferida pela autoridade como tida como coautora. Desse modo, e considerando o notório prejuízo causado à reclamante e à dignidade da justiça, fixo multa à Caixa Econômica Federal decorrente do ato de desobediência, que caracteriza também assédio processual no importe de R$50 mil, revertido em favor do reclamante, devendo os autos virem conclusos para consulta ao Bacenjude. Então, excelências, o enquadramento da multa no artigo 14 do antigo CPC, na verdade, se tratou de uma ilação do egrégio regional. E tendo em vista a óbvia natureza, dupla natureza da multa imposta,
que reverteu ao reclamante por conta, especificamente, dos prejuízos que sofreu por ter sido incluída na malha fina da Receita Federal. A reclamante traz no seu recurso ordinário o artigo 18, parágrafo 2º, por exemplo, o artigo 81, parágrafo 3º do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil, que, no seu entender, seria possível o enquadramento da multa para que ela fosse revertida em seu crédito. Então, em razão disso, Excelência, a recorrente entende ser possível o conhecimento e o provimento do seu recurso ordinário. Ministra Adelaide, mantém o seu voto. Na verdade, senhor presidente, eu aprecio no meu voto, e o fundamento é de que, nos termos do referido artigo 14, parágrafo único do CPC de 73, primeiro, o imposto não pode ser superior a 20%, e, se o descumprimento da sanção resulta em inscrição em dívida ativa, o seu benefício seria, então, à União ou ao Estado, né? E como, no caso presente, a multa foi aplicada por ato atentatório ao exercício de jurisdição trabalhista, por isso compreendi que seria revestida a União. Mas eu mantenho o meu voto por hora e submeto a Vossas Excelências. Senhores ministros, alguma divergência? Ministro Douglas. Senhor presidente, não é bem uma divergência, é uma matéria de fato realmente interessante, talvez em alento à sustentação oral, apenas diria que a imposição da sanção a um terceiro, estranho à relação jurídica processual, não pode jamais reverter em benefício da parte supostamente prejudicada. Se houve danos materiais, morais, em razão da omissão de um terceiro em proceder a uma determinada ação recolhendo valores devidos ao fisco, esta pretensão que surge deverá ser objeto de uma outra ação e não aqui discutida de forma incidental, sem ampla defesa, sem largo contraditório, como exige a ordem jurídica. Eu acrescentaria mais, presidente, que a jurisprudência tem invocado o artigo 14 do velho Código de Processo Civil para sancionar esses terceiros, enquanto, na verdade, essa sanção não está posta no artigo 14 do velho Código de Processo Civil. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário. É a regra do artigo 378. E, além disso, é possível que o juiz imponha, sim, sanção em razão do descumprimento desse dever, e a sanção resulta do não atendimento de um comando judicial. Quem foi afrontado é o Poder Judiciário. Ainda que na sentença, ou perdão, na decisão monocrática debatida tenha sido anotada enfim, o prejuízo imposto à trabalhadora, essa situação efetivamente deve ser objeto de uma outra ação em face da Caixa Econômica Federal, que não é parte nos autos da ação matriz. Eu acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Alguma divergência? Decisão unânime. Nós temos o voto do relator, sustentou pela recorrente, doutor Ricardo Quintas Carneiro. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 6.928, dígito 66, de 2016, em que são partes RSX, Serviços Auxiliares de Portaria e Limpeza, LTDA, e outro, e Murílio Jesus de Carvalho. Com a palavra o relator. Senhor presidente, aqui trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato coator que determinou o bloqueio de bens de sócios de empresas reclamadas em razão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa nos autos da reclamação trabalhista. No caso concreto, senhor presidente, senhores ministros e ministras, o ato impugnado no mandado de segurança consiste na decisão do juízo que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão da impetrante no polo passivo da execução trabalhista. Ocorre que o direito processual prevê, para fins de impugnação do ato tido por coator, a apresentação de medida judicial própria, quais sejam embargos à execução ou agravo de petição. É o artigo 897, letra A da CLT. A jurisprudência desta SDI 2, consubstanciada na orientação jurisprudencial número 92, está orientada no sentido de que, aspas, não cabe mandado de segurança
contra a decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito deferido. Idêntica interpretação também se verifica na súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Eu trago precedentes, senhor presidente, desta subseção, o primeiro da lavra do ministro Alexandre Agra Belmont, o segundo do ministro Douglas Alencar Rodrigues, o terceiro da ministra Delaide, o quarto da ministra Maria Helena, o quinto do ministro Vieira de Melo Filho, o sexto do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão e, por último, um da minha relatoria. O voto, então, por conseguinte, segue no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. É o voto. Doutor Ricardo, só o registro. Só o registro, excelência. Requeiro juntado sobre estabelecimento. Deferida juntada. Senhores ministros, decisão unânime, os termos do voto do relator. Consignada a presença, doutor Ricardo Quintas Carneiro. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 738, dígito 21 de 2017, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Clóvis Casagrande. Com a palavra o relator. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato coator que indefere pedido de antecipação de tutela. O Tribunal Regional deferiu a segurança postulada, por entender que se trata de supressão de gratificação de função paga ao autor há mais de 10 anos, sem expedição de motivos para tanto, porquanto feita sob a singela justificativa de necessidade de reestruturação administrativa. No caso em exame, é incontroverso que o empregado percebeu gratificação de função por prazo superior a 10 anos, conforme o histórico funcional fornecido pelo banco empregador, verifica-se que o impetrante exerceu a titularidade de diversas funções de confiança de forma ininterrupta, desde 2007 até 2017, e por inúmeras vezes de forma intercalada durante toda a contratualidade. Nos termos do item 1 da súmula 372 do TST, aspas, percebida a gratificação de função por 10 anos ou mais pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Fecho aspas. Assim, senhor presidente, correta a decisão que defere a segurança postulada. Eu trago precedentes desta subseção da relatoria da ministra Maria Helena Malma e do nosso saudoso Barros Levenhagen. Por esse motivo, o voto segue no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutora Cíntia, só o registro. Excelência, cumprimentando vossas excelências, mantido o voto, apenas o registro. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença da doutora Cíntia Roberta da Cunha Fernandes. Obrigada. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 449, dígito 77, de 2014, em que são partes Rotary Clube Recife 13 de Maio e Josevaldo Antônio dos Santos. Com a palavra a relatora. Senhor presidente, o Tribunal Regional constatou impedimento ao desenvolvimento regular da relação processual correspondente à presente ação rescisória. Consta do acórdão recorrido que é inviável a solução de mérito da pretensão desconstitutiva em razão da existência de coisa julgada material acerca de seu objeto, conforme consta do acórdão que a parte autora ajuizou anteriormente querela nulitatis sob a forma de ação declaratória de nulidade de citação, que foi julgada totalmente improcedente, decisão esta que transitou em julgado.
Nas razões do recurso ordinário, o recorrente não infirma o único fundamento utilizado pelo regional para julgar extinta, sem resolução do mérito, a ação rescisória, limitando-se a ratificar a inicial no sentido de que a citação ocorrida na reclamação trabalhista subjacente está eivada de nulidade. Não há no apelo do recorrente nenhuma linha sequer acerca do pressuposto processual negativo de desenvolvimento válido do processo apontado pelo regional. Desse modo, o recurso ordinário não atende a um dos pressupostos de admissibilidade, a saber, a regularidade formal, pelo que não merece conhecimento, do meu ponto de vista, nesse passo, por com a ausência de requisito de regularidade formal previsto no artigo 514.2, inciso 2 do CPC de 73, vigente à época do ajuizamento da rescisória, atrai a aplicação da orientação contida no súmula 422, inciso 1 do TST. Eu trago precedentes da SDI 2 e recurso ordinário, eu que proponho que não seja conhecido. Não conhece do recurso ordinário. Doutor Clóvis. Bueno, senhor presidente, senhor procurador, demais ministros, esse é um processo que foi ajuizado contra o Rotary Club de Recife, 13 de maio, e Vossas Excelências, pelo conhecimento que têm, e eu fiz a pesquisa no Brasil inteiro, só existem 2 processos contra o Rotary Club. Clube de serviço, que presta à comunidade, sem nenhum interesse financeiro, um auxílio extraordinário na busca de uma convivência melhor, sobretudo com as camadas mais pobres. A reclamação trabalhista do autor exige, excelências, 18 horas por dia de trabalho, domingo, feriado, dia santo. Essa reclamação trabalhista foi ajuizada contra o Rotary e quem recebeu a intimação foi uma pessoa que já havia saído do Rotary há mais de 2 anos. Recebeu, recusou da segunda notificação e a sentença, por conta disso, consideraram válida a notificação. O Rotary Internacional prestou uma informação dizendo que aquela pessoa já havia saído do Rotary, que não participava mais, e o regimento diz claramente que só quem recebe a intimação é o presidente do Rotary. De forma que uma reclamação que hoje atinge mais de 500 milhões de reais, 500 mil reais, isso pesa profundamente contra a imagem, creio eu, da Justiça do Trabalho, porque condenar um clube de serviço a mais de 500 mil reais, então eu pediria a Vossa Excelência que eu estou, inclusive, não fui eu que redigi a peça, fui presidente do Tribunal do Trabalho de Pernambuco de 92 a 94, nunca defendi um só processo trabalhista por questão de ética, estou aqui sem receber honorários, me deram apenas a passagem, o hotel sou eu que estou pagando, porque um clube de serviço não tem condições de arcar com a condenação de 500 mil reais, de uma condenação, inclusive, injusta no meu modo de entender, porque o mínimo que se pode exigir é o direito de defesa, o mínimo. O direito de defesa foi negado, porque com a reclamação foi ajuizada foi ajuizada em nome de uma pessoa que já havia saído do Rotary há mais de 2 anos. Então, eu chamo a atenção de Vossas Excelências, porque realmente causa estranheza e perplexidade uma condenação desses moldes. Muito obrigado, senhores ministros. Agradeceria que Vossas Excelências se debruçassem sobre esse caso, porque são os 2 únicos processos que existem em toda a Justiça do Trabalho. Um na 15ª região e esse da 6ª. Muito obrigado. Ministra relatora. Na verdade, é que o Rotary Clube Recife, 3 de maio, ele está inconformado com a decisão terminativa. Ele diz que na reclamação subjacente não foi citado validamente, porquanto, então, o reclamante indicou como endereço da parte reclamada o apartamento da senhora Maria de Bom Conselho, que foi presidente do clube entre 2001 e 2004. Diz que, em razão disso, deixou de oferecer defesa na reclamação trabalhista subjacente
e defende o cabimento da ação rescisória como instrumento para a desconstituição da coisa julgada. Ele nega a existência do vínculo empregatício com o réu e todos os demais pedidos deduzidos na reclamação trabalhista. Quando eu examino, eu afirmo de que, de acordo com o princípio da dialeticidade, é ônus da parte contrapor-se à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e fundamentando as razões de sua reforma. Eu observo aqui que, nas alegações recursais, a impetrante não se insurge contra a decisão recorrida no que concerne ao óbice ali imposto para o regular desenvolvimento do processo. O fundamento do acórdão recorrido é um só: a existência de coisa julgada acerca da validade ou não da citação ocorrida na reclamação trabalhista subjacente. Contudo, entretanto, em sua insurgência, o autor em nenhum momento aborda a existência ou não da coisa julgada em razão de, antes ter ajuizado querela nullitatis, sob a forma de ação declaratória de nulidade de citação. Dessa forma, o recorrente não infirma o único fundamento utilizado pelo regional para extinguir o processo sem resolução do mérito. Enfim, senhor presidente, eu mantenho o voto conforme exposto. Senhores ministros, aqui nós temos um óbice processual, não é, ministra Maria Helena? Na verdade, o recurso não infirma o fundamento único que decretou a extinção. Daí porque não é possível examinar a matéria. Súmula 422. E proclamo, então, que a decisão é unânime, nós temos o voto da relatora. Sustentou pela recorrente, Dr. Clóvis Correia de Oliveira Andrade Filho. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 290, dígito 26, de 2017, em que são partes a Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV LTDA e Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Espírito Santo. Relator com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato coator que indeferiu a nomeação de bens indicados à penhora por não obedecerem à gradação legal e por serem equipamentos específicos e de difícil alienação. A jurisprudência desta SDI 2, consubstanciada na orientação jurisprudencial número 92, está orientada no sentido de que, aspas, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Idêntica interpretação também se verifica na súmula 267 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, senhor presidente, a súmula 417 deste tribunal preconiza entendimento de que não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no artigo 835 do CPC de 2015, artigo 655 do CPC de 73. Daí porque, senhor presidente, o voto segue no sentido de conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento. Doutora Maria Cristina. Senhor presidente, com procuração apenas o registro. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Consignada a presença, doutora Maria Cristina da Costa Fonseca. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Emanuel Pereira, processo RO 10.605, dígito 86, de 2017, em que são partes WJC Armazéns Gerais LTDA e Odemor Celestino Suna. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros e ministras, aqui cuida-se de recurso ordinário interposto pela impetrante, a decisão que negou provimento a seu agravo regimental
mantendo a decisão monocrática que denegou a segurança. O ato impugnado por meio da apresentação mandamental consiste em decisão do juízo da execução que negou processamento a agravo de instrumento interposto com o objetivo de destrancar a anterior agravo de instrumento. A negativa de processamento de agravo de instrumento pela própria autoridade prolatora da decisão agravada não constitui erro de julgamento, mas sim erro improcedendo, portanto, passível de impugnação por meio de reclamação correcional, medida já anteriormente utilizada pela parte com a mesma tese posta no presente mandado de segurança. A controvérsia foi levada ao conhecimento também da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho por meio do pedido de providências número 26.953, dígito 20, oportunidade em que o ministro Corregedor-Geral determinou ao desembargador Corregedor Regional que analisasse e tomasse as medidas cabíveis quanto ao ato da hora autoridade apontada como coautora, consubstanciado no trancamento de agravo de instrumento, por se tratar de matéria que afeta a competência daquela corregedoria regional. Tais fatos, senhor presidente, revelam a ausência de interesse de agir da parte e, via de consequência, o não cabimento do mandado de segurança, bem como a inviabilidade de cumulação com o mandado de segurança, ensejando a extinção do processo sem a resolução do mérito, com a consequente denegação da segurança na forma do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Aqui a incidência da OJ 92 e, analogicamente, da OJ 54, ambas da SDI 2 deste colendo tribunal. Eu trago precedentes quanto ao cabimento de reclamação correcional no caso de erro improcedendo, um meu, senhor presidente, de novembro de 2010, e dos ministros Lélio Bentes, de outubro de 2017, e da ministra Delaide, de agosto de 2016, e Vieira de Melo Filho, de setembro de 2010. O voto, portanto, senhor presidente, segue no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutora Danaí, com a palavra. Bom dia, excelentíssimo ministro-presidente, demais ministros, representante da Procuradoria-Geral do Trabalho. Bom dia, nobres colegas, advogados, professores e estudantes aqui presentes e demais servidores. Trata-se de recurso ordinário contra decisão que não conheceu a ordem em mandado de segurança, contra decisão arbitrária exarada pelo juiz do trabalho da comarca de Mineiros, Dr. Kleber Salles, que obstou o segmento de agravo de petição no agravo de instrumento e do agravo de instrumento em agravo de instrumento. O agravo de petição foi ajuizado contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade. Imperioso destacar que o agravo de petição em decisão proferida pela juíza substituta foi determinada a sua remessa ao tribunal, decisão devidamente publicada e que gerou efeitos no mundo jurídico. Ocorre que, sem qualquer fundamento, o despacho que determinou a remessa ao tribunal foi revogado pelo juiz Kleber Salles, após mais de 6 meses aguardando que aquele agravo fosse ao tribunal. Diante da abusividade, o recorrente ajuizou o agravo de instrumento com a seguinte base legal: violação ao artigo 505 do CPC, violação do artigo 897, parágrafo 4º da CLT, violação ao artigo 5º da Constituição Federal e violação à jurisprudência pacificada do próprio TRT 18 e deste Tribunal Superior. A esse agravo, o próprio juiz de piso, novamente, fazendo o juízo de admissibilidade, negou o segmento.
Dessa decisão, o recorrente ajuizou o agravo de instrumento em agravo de instrumento, que, novamente, após mais de 6 meses aguardando uma decisão, o juiz de piso, mais uma vez, negou o segmento. Vejam, nobres julgadores, o juiz de piso só não negou o segmento do agravo de petição, que havia sido anteriormente determinada a sua remessa ao tribunal. Ele também negou um agravo de instrumento contra essa decisão e, posterior, negou o agravo de instrumento em agravo de instrumento. Da negativa do segmento do agravo de instrumento em agravo de instrumento, o recorrente impetrou o mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário. Lamentavelmente, o Tribunal Pleno do TRT 18 conheceu do mandado de segurança e não concedeu a ordem, sob a alegação de que a matéria havia sido exaurida na correição parcial número 0064-91.2017. Ocorre que na correição parcial não foi julgado o mérito da questão, sendo a falta da análise do mérito na correição, inclusive destacada pelo Ministério Público em parecer juntado ao mandado de segurança. A decisão do TRT 18 corroborou um arbítrio praticado pelo juiz de piso, julgando contra a legislação aplicável e contra a jurisprudência desse excelso Tribunal Trabalhista. Cumpre destacar que o recorrente, em sede de pedido de providência, buscou a corregedoria, como muito bem disse o nobre relator, e, na época, inclusive, o corregedor-geral era Vossa Excelência, Dr. Renato Lázaro da Paiva, para deliberar sobre esse arbítrio. No pedido de providência, foi imputado ao corregedor regional o prazo de 30 dias para que fosse tomada as medidas cabíveis em relação ao erro improcedendo cometido pelo juiz de piso. Tal determinação, até a data da propositura deste recurso ordinário, não mereceu do corregedor regional as diligências necessárias, determinadas por Vossa Excelência, presidente. Assim, está claro a arbitrariedade e o abuso praticado pelo juiz de piso, exorbitando a sua competência funcional ao negar seguimento do agravo. É simples aqui, Excelência. Realmente foi feito um pedido de correição parcial para tratar sobre a questão do não seguimento do agravo. Mas o que aconteceu quando foi julgada essa correição? Não foi adentrado o mérito, sobre o argumento de que já existiu um mandado de segurança. Quando chegou o julgamento do mandado de segurança, o mandado de segurança foi julgado sob o argumento de que a matéria havia sido exaurida lá na correição. Ou seja, o jurisdicionado ficou no meio do caminho. Ele não teve a decisão nem lá na correição e nem no mandado de segurança. Eu pergunto a Vossas Excelências, será que não é um direito do jurisdicionado ter o seu pedido, pelo menos analisado, pelo Poder Judiciário? Permanecendo a decisão do TRT 18, será aberto um perigoso precedente que pode, por vias transversas, acabar com o direito inalienável a duplo grau de jurisdição. Direito este norteador do nosso ordenamento jurídico. E também norteador do Estado Democrático de Direito. Neste passo, peço vênia a Vossas Excelências para citar o trecho do despacho do juiz de piso que negou o seguimento de um dos agravos. Abre aspas. Em tais circunstâncias, cumpre ao magistrado de primeiro grau
realizar rigoroso exame de admissibilidade dos agravos interpostos pelas partes. Fecha aspas. Qual o fundamento jurídico dessa decisão? Pelo contrário, ela vai ao oposto do que determina o artigo 897, parágrafo 4º da CLT, bem como das jurisprudências do próprio TRT 18, como desse tribunal. A admissibilidade do agravo de instrumento é exclusivamente do tribunal, não podendo arvorar o juiz de piso em tal mister. Diante deste arrazoado, requer a vossas excelências que seja julgado procedente o presente recurso ordinário, reformando a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Trabalho da 18ª Região, determinando o imediato processamento dos agravos de petição e agravos de instrumento, para que deles conheça e, no mérito, julgue pelas suas procedências, em decorrência das nulidades processuais perpetradas na reclamatória trabalhista. Por ser justo e de direito, pede deferimento. Obrigado. Ministro relator. Senhor presidente, eu estou mantendo o voto diante das explicações já dadas e da farta jurisprudência trazida, presidente. Senhor ministro Alexandre. Senhor presidente, eu peço vista regimental com notas degravadas. Eu vou pedir vista sucessiva, ministro Alexandre. Se Vossa Excelência preferir, eu peço sucessiva, e eu vou explicar por quê. Esse caso esteve na Corregedoria Geral em razão de um pedido de providências, na verdade, um pedido de... Foi titulado como representação, eu recebi como pedido de providências, apurei os fatos, e, a meu sentir, na verdade, o tribunal não decidiu nada. Nem em correção, nem em mandado de segurança. Esse foi o sentimento que eu tive ao concluir pelo pedido de providências. Obviamente, não tive acesso aos procedimentos de competência do TRT, nem era minha atribuição fazê-lo. Mas, em relação àquilo que que era da competência do Corregedor-Geral, em relação à Corregedoria Regional, o que eu percebi foi, a minha percepção é que, efetivamente, a questão não foi resolvida. Então, eu gostaria de pedir vista exatamente para examinar agora sobre a outra ótica, né, dos atos jurisdicionais praticados pelo juiz de primeiro grau, que são impugnados agora pelo mandado de segurança e também por ocasião do julgamento do mandado de segurança, para ver se efetivamente, como bem salientou o ministro Manuel, seguindo a jurisprudência da Corte, seria o caso de se enquadrar na regra geral, ou se efetivamente aquele sentimento que eu tive como corregedor geral se confirma ou não, de que, na verdade, na correição não se decidiu coisa alguma. Então, eu estou fazendo as ponderações, ministro Alexandre, até para já, enfim... Constar das notas. Constar das notas, exatamente. Senhor presidente. Pois não, ministro Adelaide. Eu me sinto contemplada com o pedido de vista regimental de Vossa Excelência, porque eu também comungo da mesma preocupação. Esse é um processo lá da 18ª Região, a região do meu estado de origem, e eu estava examinando, mas eu peço a Vossa Excelência notas degravadas, inclusive da sustentação oral, a fim de que Vossa Excelência, trazendo a vista regimental, eu possa proferir o meu voto. Pois não. Então, após o voto do relator, no sentido de conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento, suspenso o julgamento em razão de vistas regimentais do ministro Alexandre Adler e, sucessivamente, do ministro presidente, notas degravadas a todos os senhores ministros da ST2, inclusive da sustentação oral, sustentou pelo recorrente, doutor Adanair Abeso Ribeiro Júnior. Assim se decide. Obrigado, excelências. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 483, dígito 70, de 2016, em que são partes Ambev S.A. e Raul Barroso da Silva Júnior.
Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, aqui a hipótese em que o Tribunal Regional denegou a segurança e manteve a decisão concedida em sede de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do litisconsorte passivo na reclamação trabalhista de fundo, eis que presentes os requisitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Na decisão impugnada, registrou-se que as provas colacionadas aos autos permitem concluir que a impetrante não oportunizou ao empregado a possibilidade de manter o plano de saúde coletivo após a dispensa, conforme dispõe os artigos 30 da Lei 9.656 de 98 e 10 da Resolução Normativa 279 de 2011. Por decorrência, haja vista que não preenchidos os requisitos legais para o desligamento do plano, deferiu o pedido de restabelecimento do plano de saúde custeado de forma integral pelo reclamante. Com efeito, não há ilegalidade ou abuso de direito no ato, atendidos que foram os requisitos ensejadores do acolhimento do pleito. Ao contrário, o magistrado convenceu-se de que havia respaldo fático jurídico a embasar o pedido feito pelo reclamante e, com base na documentação colacionada nos autos do mandamus, concedeu ao cotejar com os elementos que lhe foram apresentados. No que diz respeito ao valor da multa fixada, cabe esclarecer que a medida visa conferir efetividade à decisão judicial e, por óbvio, apenas será aplicada no caso de descumprimento das determinações judiciais. Por conseguinte, conclui-se que, se houver cumprimento da obrigação imposta, não há que se falar em pagamento de multa. Assim sendo, entendo correta a decisão que conferiu efetividade à prestação jurisdicional, que tem por finalidade proteger a saúde do trabalhador em detrimento de questões concernentes ao patrimônio da hora recorrente. Recurso ordinário que propõe conhecer, mas negar-lhe provimento. Doutor Eli. Presidente, neste caso, houve a reinserção com custeio total pelo trabalhador. Então, nesse sentido, eu requeiro apenas o registro da presença com o poder dos autos. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença do Eli Taylor Júnior. Pregão. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo EDAR 8.773, dígito 29 de 2011, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Emanuel Pereira. Os excelentíssimos senhores ministros relator e Delaide Miranda Arantes votaram no sentido de acolher os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão, com a concessão de efeito modificativo para reconhecer a omissão existente por entender pela incompetência funcional desta Corte e determinar a remessa dos autos ao TRT 15ª Região, a fim de que julgue a presente ação rescisória como entender de direito. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, e declarou-se suspeito, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Tem a minha divergência, né? O excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva votou no sentido de rejeitar os embargos de declaração. Ministro Alexandre Agra, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, eu estou aqui procurando uma forma de poupá-los um pouco de um extenso relatório em que o processo teve indas e vindas, mas, em síntese, houve uma decisão nesta rescisória inicial em que foi desconstituído o acórdão proferido pela subseção de dissídios individuais 1 desta Corte, e, em juízo rescisório, declarou-se a prevalência da remissão sobre a arrematação, vencido apenas o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Vencidos os ministros Cláudio Mascarenhas Brandão e Alberto Bresciani. Vieram embargos de declaração,
também com indas e vindas. E, nesses embargos de declaração, o ministro Emanuel, relator do processo, os acolhe no sentido de, suprindo omissão, determinar, então, o retorno do processo à Corte de Origem, a fim de que ela julgue a questão como entender de direito. Vossa Excelência, senhor presidente, pediu vista e apresentou voto divergente no sentido de que essa decisão extrapolaria, na verdade, os limites do recurso de embargo de declaração e manteve a decisão originária proferida por esta subseção. Pedi vista, então, regimental e meu voto é no seguinte sentido. Eu peço paciência, procurei resumir dentro do possível. O momento é de analisar ou reanalisar os embargos de declaração opostos pelos réus, porque anulado o acórdão que os rejeitaram. E, procedendo à tua análise, entendo que seja o caso de provê-los para conferir efeito modificativo com remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional, como propõe o relator, por se tratar do órgão competente para o exame primeiro da ação rescisória nos termos da OJ número 70 desta subseção. Explico-me. Daniel Ragazzo, autor da presente ação rescisória, filho do sócio executado no feito de origem, remiu bem arrematado por Aramis Maia Patti e Flamiui Empreendimento Imobiliário. No feito originário, o TRT considerou inválida a remissão, decidindo pela prevalência da arrematação. Acolhendo a quinta turma deste Tribunal Superior do Trabalho, deu provimento ao recurso de revista de Daniel para fazer prevalecer o despacho que considerou tempestiva a remissão. A colenda SDI 1 deu provimento ao recurso de embargo dos arrematantes, aqui réus, para não conhecer do recurso de revista, então conhecido e provido pela colenda quinta turma desta Corte. Obviamente, Daniel, o remitente, não teria como indicar como decisão recidenda o acórdão da turma, porque este lhe foi favorável. Como este acordo não foi substituído pela decisão da colenda, subseção 1, que apenas concluiu que o recurso de revista não poderia ter sido conhecido pela colenda quinta turma, prevaleceu a decisão do egrégio Tribunal Regional, desfavorável ao remitente na ação originária, aqui o autor. Essa, portanto, é a decisão que deveria ter sido apontada desde o início como a rescindenda. A meu ver, a divergência, então, levantada pelo revisor, ministro Alberto Bresciani, seria, em parte, a mais acertada, pois a decisão rescindenda é o acórdão do egrégio Tribunal Regional e não o acórdão da colenda subseção 1 desta Corte, razão pela qual a petição inicial da presente ação rescisória nem mesmo poderia ter sido admitida, nos termos da súmula 192 desta Corte. Mas essa questão está superada pelo acórdão, está superada pela coisa julgada formal, e essa compreensão de que deveria ser o processo extinto restou, então, vencida. Enfim, a petição inicial foi aceita como apresentada e o erro de alvo, que obstaria a apreciação da matéria de fundo, está definitivamente sepultado pela coisa julgada. Surgem desta conclusão, então, algumas questões relevantíssimas, no meu entender. Primeiro, o erro de alvo não se confunde com o erro de direcionamento. Apontar como rescindendo a decisão de mérito incorreta é erro de alvo. O ajuizamento perante juiz incompetente é, por sua vez, erro de direcionamento, ainda que comumente sejam confundidas essas noções. Mas está claro que ocorreu erro de alvo e que a consequente extinção do processo com base nesse defeito restou superada. Segundo, no caso, o erro de alvo, a escolha equivocada da decisão pretendida a rescindir,
levaria ao erro de direcionamento, ou seja, a má escolha do juízo competente. Ocorre que essa específica questão relacionada à competência não consta do acórdão proferido, que não tem uma linha sequer sobre a aplicação da orientação jurisprudencial número 70, desta subseção de dissídios individuais 2. Exatamente o objeto dos embargos de declaração que apontam a omissão a esse respeito. Nesse ponto, cumpre demonstrar que a apreciação em torno da preliminar suscitada em contestação, a página 6.016, não se deu propriamente à luz do erro de direcionamento. É o caso de se a preliminar é no sentido de que os réus refutaram a alegação do item 2 da súmula 92, dizem que o verbete se refere a recurso de embargos não conhecido, inexistindo consequência jurídica para suposta inconsistência, etc. e tal, rejeita a preliminar. Terceiro, em situação diversa, caso se considere que o trecho suprarreferido contém análise em torno da competência, mesmo assim não vejo como negar provimento aos embargos de declaração no tocante para concluir que não teria havido omissão. Isto porque esta subseção não considerou o que poderia e deveria ter feito de ofício a sua incompetência, porque é funcional e absoluta como resultado do erro de alvo. Com efeito, esta instância, embora a Corte Superior, não é extraordinária. Aqui está atuando de forma diferente, pelo que não depende de requerimento para apreciação da competência absoluta. É ordinária. Daí decorrendo que as questões de ordem pública, como competência funcional, devem ser levantadas pelo magistrado no exercício do seu ofício. Afinal, prestam-se os embargos de declaração à apreciação de questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício a requerimento, conforme CPC de 2015, artigo 1022.2, e CPC de 73, artigo 535.2. É então o caso. Quarto, superada a questão em torno do erro de alvo, ou escolha equivocada da decisão atacada, é preciso enfrentar, portanto, a omissão indicada nos embargos de declaração e ainda não resolvida, sob a aplicação da orientação jurisprudencial número 70 desta colhenda subseção acerca da competência, que até mesmo de ofício poderia ter sido apreciada porque é funcional e assim absoluta. E a esta altura, apreciando especificamente a matéria que não foi dirimida no acordo embargado, mas que foi devidamente questionada, servindo exatamente para esse fim os embargos opostos, agora, em pronunciamento explícito, compreendo que não há como aplicar-se, no caso concreto, o entendimento consagrado na OJ 70, com a consequente extinção do feito, porque seria desdizer a parte do acórdão que já não pode mais ser modificada, desde que já julgada. Além disso, a parte autora não pode, a esta altura, sofrer indescritível prejuízo na análise da pretensão já admitida como hábil a ser apreciada. Ela precisa sê-lo, mas pelo juízo competente, que, no entanto, deverá considerar em sua análise a decisão do Tribunal Regional entendida no acórdão desta Corte como rescindível. De igual sorte, a parte também não pode sofrer prejuízo com o corte, a parte ré, também não pode sofrer prejuízo com o corte rescisório dado por juízo absolutamente incompetente. A remessa ao juízo competente como um efeito modificativo que ocorreria com as ações, como ocorreria com as ações rescisórias ajuizadas já na vigência do CPC de 2015, me parece que é a melhor solução para a preservação dos interesses das partes. Ante o exposto, com a devida vênia da corrente divergente, acompanho o excelentíssimo ministro relator para considerar que o caso é mesmo de se dar provimento aos embargos de declaração, a fim de que, suprindo a omissão de julgamento apontada quanto à incidência da OJ número 70 desta subseção, conferir-lhes efeito modificativo para determinar a remessa dos atos ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para julgamento do mérito da rescisória quanto ao acórdão regional rescindendo como entender de direito. E eu estou falando de mérito porque as outras questões já restaram superadas. Senhor presidente, é como voto. Pois não, eu vou prosseguir tomando votos, apenas antes me permitam, como meu voto, eu abri a divergência, obviamente não vou reiterar meus fundamentos, porque já distribuí meu voto aos senhores ministros, apenas lembrar que eu fiz porque eu entendi que essas matérias foram objeto de análise e de discussão, inclusive em relação ao direcionamento da ação rescisória, e foi amplamente debatida e, portanto, entendi que não havia omissão.
Mas prossigo tomando votos. Ministra Maria Helena Malma, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, analisando a decisão embargada, eu concluo que a questão atinente à preliminar relacionada à súmula 192.2 tem fundamentação bastante objetiva. Consta do voto condutor simplesmente que, abro aspas aqui, inexistindo consequência jurídica para a suposta inconsistência argumentativa da parte e admitindo os réus que houve efetivo exame de mérito na decisão, rescindendo a sossobra alegada preliminar. No particular, pedindo vênia a entendimentos contrários, eu penso que a matéria realmente foi decidida de forma lacônica, o que autoriza o acolhimento dos embargos de criação. Ao sanar a omissão, considero possível a concessão de efeitos infringentes nos termos que são propostos pelo relator. Eu tenho que ressaltar que, recentemente, como relatora, no agravo no AR 590624, invoquei a aplicação da orientação jurisprudencial número 70, porque, de fato, naquela hipótese, o equívoco de endereçamento da ação rescisória originária era inexcusável. Esse, porém, não evidencia erro que poderia ser facilmente percebido pela parte autora, uma vez que a SDI 1 reconheceu do recurso embargado e deu-lhe provimento, sem, porém, examinar o mérito da causa. Esta circunstância, num primeiro momento, induz à conclusão de que a ação rescisória é de competência originária dessa Corte Superior. Um exame, porém, mais apurado da controvérsia transparece a competência originária do TRT. A situação, portanto, não é de manifesto e inexcusável equívoco no direcionamento. Eu saliento esse aspecto em virtude de decisão minha recente, que foi, como já referido, no agravo de instrumento, na ação rescisória 590624 de 2015. Então, por essas razões, e pedindo vênia divergência, voto com o nobre relator. Com o relator. Ministro Alexandre Ramos, como vota? Senhor presidente, eu peço vênia também a divergência para acompanhar o voto do relator. Aqui, de fato, como destacou a ministra Maria Helena, não há uma omissão formal na análise da aplicabilidade da súmula 192, item 2. Mas me parece que há, de fato, uma omissão substancial, porque não participei daquele julgamento, mas lendo as razões no acórdão do relator, a matéria me parece que não foi, de fato, examinada à luz ou com a profundidade que a votação tão apertada, inclusive com voto de desempate da presidência, mereceria. Então, pedindo mais uma vez vênia divergência, eu acompanho a proposta de voto do relator, presidente. Pois não. Eu proclamo, então, que o recurso os embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão com efeito modificativo, nos termos do voto do relator, vencido o ministro Renato Lacerda Paiva, que juntará a declaração de voto vencido ao pé do acordo. Assim se decide. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo EDRO 622.700, dígito 26 de 2006, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de devolver os autos à vice-presidência em razão de pendência de exame do tema número 106, de repercussão geral. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos. Senhores ministros, eu pedi vista desse processo porque queria ter um olhar dessa questão sob o enfoque da vice-presidência, porque nós estamos aqui tratando de juízo de retratação, que me parece, não é isso, ministra Maria Helena? Juízo de retratação. É juízo de retratação, e a questão era se o tema a ser abordado de acordo seria um ou outro. Nós tínhamos divergência, eu coloquei como preliminar qual é o tema, quer dizer, os embargos de criação seriam examinados, ou seja, o juízo de retratação seria examinado a partir da solução do recurso extraordinário do tema
733 ou não? Perfeito. Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em discussão trata da devolução dos autos a esta STI2, órgão prolator do recurso ordinário em ação rescisória, e dos embargos de declaração em recurso ordinário em ação rescisória, para realizar eventual juízo de retratação nos termos do disposto do artigo 1030-2 do CPC de 2015, tendo em vista que o então ministro vice-presidente, ao analisar o recurso extraordinário interposto pela parte, entendeu que o caso concreto se enquadrava em tema cuja repercussão geral foi reconhecida e teve seu mérito analisado pelo STF, tema 733. Assim, compete ao órgão prolator da decisão recorrida, ao reanalisar a questão, retratar-se sem entender que o acórdão diverge do entendimento firmado na sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ou, por outro lado, realizar o distinguish, sem entender tratar-se o caso de hipótese fática ou jurídica diversa da disposta no precedente em questão. Desse modo, os presentes embargos de declaração em ação rescisória devem ser analisados tão somente sob a ótica do efetivo enquadramento ou não da questão posta em discussão e o contido no RE 730-462 de São Paulo, tema 733. Nesse sentido, o artigo 1030, inciso 2 do Código de Processo de 2015. Note-se que o referido dispositivo é expresso ao dispor acerca do objetivo desse específico juízo de retratação. O mesmo deve se limitar a discutir a eventual divergência de entendimento entre o acordo recorrido e o precedente de caráter vinculante do Supremo. A referida hipótese de juízo de retratação, que excepciona o princípio da inalterabilidade da sentença, artigo 494 do atual CPC, foi criada com o único objetivo, exigir o cumprimento dos precedentes de caráter vinculante firmados pelos tribunais superiores. Trago no meu voto, já distribuído lições de Fred Didier, e prossigo. Desse modo, não há que se falar em reanálise de questões fáticas ou jurídicas diversas das contidas no enquadramento do caso concreto ao precedente do Supremo, indicado no despacho da vice-presidência desta Corte, sob pena de violação do princípio da inalterabilidade da sentença, preclusão pró judicado. De outra parte, conforme já exposto, trata-se o caso de acordo em sede de embargo de declaração em recurso ordinário em ação rescisória, em que, analisada a determinação de eventual juízo de retratação por parte do então ministro vice-presidente, ante o enquadramento no caso do tema 733 da tabela de repercussão geral. E este tema tem o seguinte verbete: constitucional e processual civil, declaração de constitucionalidade, preceito normativo pelo Supremo Tribunal Federal, eficácia normativa e eficácia executiva da decisão, distinções, inexistência de efeitos automáticos sobre as sentenças judiciais anteriormente proferidas em sentido contrário, indispensabilidade de interposição de recurso ou propositura de ação rescisória para sua reforma ou desfazimento. E prossigo no meu voto, dizendo o seguinte: da análise do referido precedente da Suprema Corte, extrai-se que a sua ratio decidendi é: se a norma jurídica em que foi fundado o título executivo for posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, mesmo que referida declaração possua efeitos ex tunc, a desconstituição da coisa julgada não é automática, somente ocorrendo após a propositura da ação rescisória nos termos do artigo 485, do CPC de 73, observado o respectivo prazo decadencial da mesma.
Assim, não ajuizada a ação rescisória no prazo decadencial de 2 anos, resta imutável a coisa julgada então formada, independentemente de a norma em que embasado o título executivo haver sido declarada inconstitucional por meio de ADIM. Em resumo, o referido precedente trata da relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrada. Entretanto, salvo o melhor juízo, o caso em análise não se enquadra no precedente em questão. Trata-se ação matriz de ação de cumprimento, na qual se buscava o pagamento de diferenças salariais decorrentes de inflação de junho de 87, plano Bresser, em virtude de cláusula de sentença normativa, DC 53/88. Referida ação de cumprimento transitou em julgado em 20 de maio de 97, iniciando-se a execução das referidas diferenças salariais contidas na cláusula da sentença normativa. No entanto, posteriormente ao trânsito em julgado da referida ação de cumprimento, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o DC 5388, em sede de recurso extraordinário, entendeu que não havia direito adquirido ao reajuste referente ao IPC de junho de 87, pelo que suprimiu a cláusula em questão da sentença normativa, cláusula esta que embasava o título executivo na ação de cumprimento. Assim, o executado na ação de cumprimento, funas ora réu, ajuizou exceção de pré-executividade, alegando a inexigibilidade do título ante a decisão do Supremo acima citada. O juízo da execução, em análise ao pedido, acolheu, extinguindo a execução, decisão mantida pelo TRT em sede de agravo de petição. Posteriormente, o exequente da ação de cumprimento matriz ajuizou a presente ação rescisória, alegando violação de coisa julgada. E o TRT julgou a ação rescisória procedente por violação ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Esta STI 2 deu provimento ao recurso ordinário da Ré para julgar improcedente a ação rescisória, por entender que a coisa julgada formada na ação de cumprimento é atípica, aplicando ao caso ao J277 da STI 1, segundo a qual a coisa julgada produzida na ação de cumprimento é atípica, pois dependente de condição resolutiva, ou seja, da não modificação da decisão normativa por eventual recurso. Desse modo, como bem posto no acórdão da STI 2, que julgou improcedente a ação rescisória, o presente caso trata-se de coisa julgada formada em ação de cumprimento, ou seja, coisa julgada atípica sujeita à condição resolutiva, ou seja, à manutenção da sentença normativa, o que não ocorreu ante a reforma da sentença normativa pelo Supremo ao julgar o DC 53/88. Cabe destacar que sequer cabe ação rescisória contra a sentença transitada em julgado em ação de cumprimento, restando como meios aptos a atacarem o título executivo transitado em julgado em virtude de reforma da sentença normativa, o mandado de segurança e a exceção de pré-executividade, instituto utilizado pelo executado na ação de cumprimento. Essa é a dicção da súmula 397 do TST. Desse modo, salvo melhor juízo, não há que se falar em retratação do presente julgado, eis que se trata de hipótese fática e jurídica diversa da contida no tema 733 da tabela de repercussão geral. Melhor explicitando, enquanto o precedente em questão trata da relativização da coisa julgada, fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional, em sede de controle concentrado, e a necessidade de ajuizamento da ação rescisória para desconstituir o julgado, a hipótese em análise trata da coisa julgada atípica, formada em ação de cumprimento, tendo em vista que a mesma está sujeita à condição resolutiva, qual seja a manutenção da sentença normativa, o que não ocorreu, como já se disse, ante a reforma da sentença pelo Supremo ao julgar o DC 53/88.
Desse modo, acompanho o voto de Sua Excelência, a ministra relatora, no sentido de acolher os embargos de declaração tão somente para prestar esclarecimentos, sem conceder efeito modificativo, eis que o caso vertente guarda distinção em relação àquele retratado nos autos já referidos, tema 733, razão por que se mostra inviável o exercício do juízo de retratação. Assim, após a publicação do acordo em análise, deve ser determinado o retorno dos autos à vice-presidência desta Corte para a realização do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela hora embargante. É como voto acompanhando Sua Excelência, a ministra relatora. Senhor presidente. Pois não, ministro Samuel, com a palavra. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de ouvir as razões apresentadas pela ilustre relatora e agora a fundamentação também consistente trazida por Vossa Excelência. Eu tenho dito sempre, senhor presidente, que o colegiado ele é fulgurante, porque é o somatório de forças distintas. Importante destacar neste momento, senhor presidente, que não nos arrima o propósito de modificar os entendimentos divergentes esposados pela ilustre relatora e agora por Vossa Excelência. Contudo, nada dignificará mais o juiz do que, através do reexame do seu entendimento, repensar e reconsiderar sua própria decisão a prestígio da melhor justiça. E considerando que o enfoque então analisado quando exercia a vice-presidência, senhor presidente, não continha o norte ora trazido e que na condição de vice-presidente, sabe Vossa Excelência e todos os demais colegas, eu tive a oportunidade de analisar mais de 121 mil processos. Eu vou pedir, então, senhor presidente, vista regimental dos autos para analisar melhor a decisão anterior e já trarei na próxima semana, mas sem antes, senhor presidente, já com o que eu já disse, com a tendência de me acostar ao ilustre entendimento da relatora e de Vossa Excelência. Eu gostaria apenas de fazer um exame rápido e na próxima sessão eu trarei, então, o voto, presidente. Pois não. Os senhores ministros aguardam, né? Eu reconheço, ministro Emanuel, agora que sucedi Vossa Excelência na vice-presidente, na enorme carga de trabalho. São mais de 3.000 despachos por mês de recurso extraordinário. Estamos pautando agora para o próximo algo especial, cerca de 800 agravos interpostos por delegação de recurso extraordinário. É um trabalho insano. E, obviamente, que, hora e outra, eu tenho observado isso já nesses 2 meses da vice-presidência, temos alguma dificuldade de analisar cada caso, porque em razão do grande volume, não é? Exatamente. Mas, então, fica suspenso o julgamento com vista regimental a Vossa Excelência. Mas já estou me antecipando e parabenizando Vossa Excelência e a equipe por levar um número tão expressivo já no próximo órgão especial de decisões tomadas na vice-presidência, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Emanuel. Então, assim se decide. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda da Paiva, processo RO 94, dígito 09 de 2016, em que é relator excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, que votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para denegar a segurança. Não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos. Não houve sustentação. Senhores ministros, eu já enviei a cópia do meu voto no dia 20 de 4 de 2018, portanto, eu vou apenas resumir o meu voto divergente. Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, proferido, impetrado por rima segurança, em face da decisão proferida nos autos de reclamação trabalhista, na qual o juiz da vara do trabalho de Itabaiana deixou de suspender a execução e remeter os valores depositados naquele feito ao juízo da 24ª Vara Civil de Recife,
onde foi declarada a recuperação judicial da impetrante nos autos do processo número tal. A liminar foi inicialmente deferida para suspender a decisão. O tribunal confirmou a liminar e concedeu segurança para suspender a execução processada nos autos da reclamação trabalhista. Sua Excelência, o ministro relator, votou pelo provimento do recurso ordinário para denegar a segurança. Eu prossigo. Constante se verifica pelo acordo recorrido, o Tribunal Regional considerou que, decretada a recuperação judicial da reclamada, a 24ª Vara Civil de Recife passou a ser competente para a execução de todos os títulos judiciais relacionados à recuperanda, ainda que a constituição dos bens na Justiça do Trabalho tenha sido efetivado antes daquele evento. Fundamentou-se nos artigos 5º e 6º da Lei 11.101/2005, provimento 1/2012, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e precedentes do STJ. Consoante se verifica pelo precedente da STI 2 que eu referi, acima, a decretação de recuperação judicial do executado ocasiona suspensão da execução processada na Justiça do Trabalho. E trago também outros precedentes, também do STJ, provimento da Corregedoria, e finalizo dizendo o seguinte. Note que o provimento 1/2012, que foi incorporado à consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho de 2012, já considera a jurisprudência do STJ e do STF, no sentido de que é do juízo de falências e recuperações judiciais a competência para a prática de qualquer ato de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. Os precedentes citados, assim como o provimento referido, não fazem, e esse é o ponto, qualquer distinção relacionada ao momento em que se deu a constituição ou depósito judicial da empresa cuja recuperação judicial foi declarada, limitando-se a prescrever que a prática de quaisquer atos de execução referentes às reclamações trabalhistas movidas contra a recuperanda é de competência do juízo universal da falência ou recuperação judicial. Portanto, ainda que alguns precedentes isolados de turma façam referida diferenciação, é certo que a jurisprudência da STI 2, em conformidade com o provimento 1/2012 e precedentes do STJ e STF, conduzem ao entendimento de que todos os atos de execução referentes às reclamações trabalhistas, cuja recuperação judicial tenha sido declarada, somente podem ser executados perante o juízo universal. A particularidade constatada nos presentes autos, em que houve constrição dos créditos que a impetrante tinha a receber da segunda reclamada do processo originário, Fundação Universidade Federal de Sergipe, não constitui, a meu juízo, elemento diferenciador que possibilite a adoção de entendimento diverso ao que ora se expõe, já que referido montante, ainda que bloqueado, passou a fazer parte do patrimônio executado, cuja recuperação judicial foi declarada, sendo do juízo universal a competência para a prática de quaisquer ato de execução referentes a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda. Por isso é que, respeitosamente, eu peço vênia a Sua Excelência, ministro relator, e voto pelo desprovimento do recurso ordinário. E prossigo tomando votos. Ministro Manuel Pereira, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu tive a oportunidade de analisar a divergência aberta por Vossa Excelência e as razões do voto do eminente ministro relator. Na hipótese dos autos, mostra-se incontroverso que o valor depositado no processo matriz ele foi realizado antes do processamento do pedido de recuperação judicial da ré. Assim, o depósito judicial não mais integrava o patrimônio jurídico da executada, vez que foi efetuado em outubro de 2015
e somente em novembro de 2015 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa. Há que se ressaltar, senhor presidente, que existem diversos precedentes nesta Corte, inclusive nesta SDI 2, a corroborar a tese defendida pelo relator. São os seguintes: um da lavra da ministra Adelaide Miranda Arantes, agora recente, de fevereiro de 2018, um da relatoria do ministro Alberto Bresciani, na terceira turma, em novembro de 2017, e outro da relatoria da ministra Adelaide, em novembro de 2011. Assim, senhor presidente, pedindo a máxima vênia a Vossa Excelência, eu voto no sentido de acompanhar o relator. O relator. Ministra Adelaide, como vota? Senhor presidente, nessa mesma linha e pelos mesmos fundamentos, sem me alongar, eu peço vênia à divergência de Vossa Excelência e acompanho também o relator. Ministro Alexandre Agra, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, é uma questão muito delicada. O depósito ele é uma garantia para a futura execução, mas existe, em relação ao depósito, uma condição resolutiva. Ou seja, depende do sucesso do recurso. O que eu estou querendo dizer com isso é que, se ele é uma garantia, ele não integra imediatamente o patrimônio no caso aí do recorrido. Ou seja, ele não passa a ser por si só uma propriedade do recorrido. E se a empresa vem a sofrer ou falência ou ingressar num processo de recuperação judicial, tudo aquilo que integra o patrimônio da empresa, e nesse caso, se é condicionado, ainda integra o patrimônio da empresa, precisa fazer parte da massa a fim de que ninguém receba, nesse caso, com prioridade sobre os demais trabalhadores. Ainda que, entendendo que a nossa jurisprudência antiga era nesse sentido, me parece que, pelos julgados do STJ, inclusive em conflitos de competência, julgados do STF, e a atual compreensão a respeito dessas duas questões, da falência e da recuperação judicial, autorizam que, nesse caso, esse depósito judicial ele seja distribuído à massa para que ele faça parte do acervo que vai satisfazer os credores, entre eles o credor trabalhista. Então, me parece que essas duas situações devem ser consideradas: essa da satisfação da massa e a outra que diz respeito ao fato de que o simples fato daquele depósito ser uma garantia, ele, por si só, não integra imediatamente o patrimônio do recorrido, ele continua sendo um patrimônio da empresa apenas reservado em relação àquele processo. Mas, sobrevivendo a quebra ou sobrevindo a recuperação, esse valor ele precisa ser evidentemente distribuído. Então, eu pedindo vênia à corrente que entende de forma diferente, eu acompanho Vossa Excelência. Ministro Douglas, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, a divergência de Vossa Excelência foi muito oportuna na medida em que nos permite enfrentar com maior profundidade essa questão que é de fato relevante e delicada e que diz respeito à própria competência material dos órgãos da Justiça do Trabalho para dar curso às execuções instauradas em face de empresas submetidas a processos falimentares ou em recuperação judicial. A jurisprudência tem oscilado e os votos do relator e de Vossa Excelência bem o demonstram, mas o fato objetivo é que esta posição, no sentido de afirmar a competência dessa Justiça do Trabalho e preservar eventuais, não apenas depósitos recursais, mas penhoras efetivas
de ativos integrantes do patrimônio dessas empresas remete à antiga disposição da Lei de Falências, que adotava o critério da formalização da penhora antes da decretação da quebra, para fixar ou não a competência material da Justiça do Trabalho. Este critério de definição legal foi suplantado pelo artigo 108 da Lei de Recuperações e Falências, Lei de Falência e Recuperação Judicial, Lei 11.101, e chama ainda a atenção o fato de que o ministro Barros Levenhagen, então na condição de corregedor-geral dessa Justiça do Trabalho, editou um provimento que foi incorporado à consolidação, no qual, entre os considerandos, se afirma efetivamente a ausência de competência para dar curso às execuções. O curioso é que o dispositivo em questão, o artigo 108 da lei, diz que o juízo falimentar ou da recuperação judicial, da vara de falências e recuperação judicial, ele deve solicitar a todos os demais órgãos do Poder Judiciário, deprecar a eles a solicitação de repasse, de envio de todos os ativos que tenham sido eventualmente apreendidos. E, nesse sentido, presidente, nós temos, de fato, orientações recentes, mas esse julgamento talvez seja aquele que defina a posição efetiva dessa subseção. E, nesse sentido, havendo previsão legal, havendo provimento da nossa Corregedoria Geral, eu vou pedir vênia ao eminente relator e do seu judicioso voto para acompanhar o voto dissonante de Vossa Excelência. Ministra Malma, cabe a Vossa Excelência desempatar. Eu desempato, mas eu estou acompanhando o relator. Eu ainda entendo que há indisponibilidade a partir do depósito judicial e que não retorna o acervo. Pois não. Então, proclamo que a decisão por maioria, nós temos o voto do relator, vencidos o ministro Renato, ministro Alexandre Agra, ministro Douglas, que negavam provimento ao recurso ordinário. Quem sabe, em uma outra ocasião, com a composição completa, nós possamos rediscutir a matéria. Até porque o ministro Alexandre Ramos não vota nesse processo, não é? E o ministro Lélio não está presente. Como? O ministro Lélio nem o ministro Lélio, nem o ministro Brito Pereira, não é? Tá bem? Então, assim se decide. Terminamos. E não havendo mais processo em condição... sim, eu juntarei a declaração de voto ao pé da corda. Não havendo mais processo em condições de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.